Então, queridos, muitas vezes nós ficamos impressionados porque estamos no deserto. Ah, pastor, eu estou vivendo num deserto, está difícil, está muito complicado. Essa é a minha situação, e a gente sabe que no deserto tem alguns problemas. Falta água, falta alimento, tem muito calor durante o dia, tem muito frio durante a noite. Então é um lugar de muitas inconveniências, é um lugar de muitas necessidades. Mas lá em Deuteronômio 33:12, diz: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. No versículo 27 diz: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Sabe, queridos, ficamos pensando nas situações impossíveis, naquelas situações que nós sabemos que não dá. Sabe, quando nós observamos na palavra de Deus, lá em Isaías 43:2, quando diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Os irmãos sabem a história de Moisés, quando chega em frente ao mar, e agora atrás o exército de Faraó, não tem como ir para as laterais, só tem ou volta, ou segue em frente, mas em frente tem o mar. Mas ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Moisés, naquele momento, ele entra em desespero e taca o joelho no chão, que infelizmente a maioria de nós funciona assim. É no momento do desespero a gente vai, ora como nunca. Por que não ora como nunca antes que venha o desespero? Mas a gente sabe, mas nesse momento que ele vai ali para clamar a Deus, e é interessante a palavra de Deus para Moisés. Ele fala: por que clamas a mim? Será que clamar a Deus é errado? Não, mas Deus diz: por que clamas a mim? Ou seja, tu já tem a promessa, tu já tem o que eu dei, tu já tem os recursos necessários. Faz o seguinte, Moisés, diz o povo que marche. Nessa hora, queridos, nós não temos que questionar com Deus. Imagina se Moisés nesse momento começa a dizer: mas Senhor, e o mar? Não, diga o povo que marche. O mar está na frente, não tem problema. Quando o bordão é erguido ali, que o primeiro põe a planta do pé, as águas se dividem, fica lá as paredes de água, e eles passam a pé enxuto. Por isso, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Mas diz: quando pelos rios, eles não te submergirão. O sucessor de Moisés, quem foi? Quem foi? Josué. Josué agora tem um problema entre o local onde eles estão e Jericó, que seria a primeira cidade a ser conquistada. E eles tinham que atravessar o rio. O rio era um obstáculo, mas ele pega a promessa. Na hora que os sacerdotes, conduzindo a arca, que significava a presença de Deus, põem o pé na água, as águas se separam e eles passam. Queridos, Deus tem promessa, Deus é presente. Deus não apenas soltou a gente aqui para ver o que ia acontecer. Não, Ele está sempre todo, é o que Ele fala na sua palavra: é esse que estarei convosco todos os dias da tua vida. Quando Maria recebe a visita do anjo, diz: e o seu nome será Emanuel, Deus conosco, Deus com a gente.
Quanto tempo? Todo o tempo, é o que ele diz. Todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Amém? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chamas arderá em ti. Os irmãos conhecem a história dos 3 meninos. Ananias, Misael e Azarias, que seus nomes foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abidênego. Então aquela situação que os irmãos conhecem, eles não abriam mão do que eles tinham. O que eles tinham? O Senhor. Eles não abriam mão. Eles estavam no lugar onde eles eram privilegiados. Fazia parte dos sábios. Mas quando Nabucodonosor faz aquela estátua e que convoca aquela reunião, todas as províncias, 127 se eu não me engano, todas as províncias para estarem ali, e na hora que os instrumentos tocassem, então todos tinham que se inclinar diante da estátua. Mas sabe, queridos, somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Então eles não aceitaram, eles não se inclinaram, mas o problema era sério, porque se não fizesse isso, ia enfrentar a morte, mas eles preferiram que, se preciso for, vamos enfrentar a morte, mas abrir mão do meu Deus, eu não vou fazer isso. Sabe, queridos, então, Deus tem promessas, mas na vida tem obstáculos. Esses homens, chega agora ao conhecimento de Nabucodonosor, que os meninos eram desobedientes, que estavam rebeldes, que não queriam se inclinar na hora que os instrumentos tocassem. Então, quando eles chegam diante de Nabucodonosor, ele dá uma oportunidade para negar a Deus. Queridos, o mundo dá muitas oportunidades para nós negarmos a Deus. Dá muitas oportunidades. Quantas vezes acabamos fazendo isso, negando? Eu nego aqui, me arrependo ali, depois nego aqui, me arrependo ali de novo. Mas sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Não é a intenção de Deus que os seus servos sejam como coxa de retalho. Não. Ele quer em nós aquele que porta a sua palavra, porta a sua verdade, aquele que representa de fato o reino, porque Ele quem diz: o meu reino está em vós. Aleluia. Então ele toca numa nova oportunidade, eles tocam, todos se inclinam menos os 3. Então não tem o que fazer, vão para a fornalha, não tem outra coisa a fazer, tem que ir para a fornalha, porque ali é o lugar de vocês, é o lugar dos rebeldes, é o lugar daqueles que não se inclinam diante do rei, aqueles que estão profanando o meu nome. Isso acho que passava isso na cabeça do rei da Babilônia. Mas ele não tem preocupação com a sua vida, porque aqueles que têm já o conhecimento da verdade, sabe que nós estamos aqui por um tempo. Estamos aqui por um tempo, queridos, mas está destinado a nós a eternidade junto ao Pai. Sabe, então, queridos, sabe que ou menos tempo ou mais tempo, uma coisa eu sei: não vale a pena abrir mão desse Deus, não vale a pena abrir mão de suas promessas, não vale a pena corromper aquilo que Ele colocou no nosso coração, na nossa alma, não vale a pena. Sabe quantas pessoas por tão pouco têm se corrompido, por tão pouco? Sabe, eu fico triste quando vejo um jovem crente ficante.
Sabe, pastor Jová? Esse cara não é crente não. Sabe, queridos, é alguém que precisa se converter. Mas pastor, você está pegando pesado. Não, pois é, eu prefiro pegar pesado e saber que você um dia vai para o céu, do que eu dizer que está tudo bem, a vida é assim mesmo, e eu não poder formar Cristo em vós. Paulo diz isso, um certo momento. Até quando vou voltar? Vou estar voltando a ter dores de parto. Mas ele responde logo imediatamente: até ver Cristo formado em vós. Então, queridos, nós temos que saber quem nós somos, e que esse corpo não pode ser corrompido.